Ela disse: meu terapeuta diz que você é a fonte da minha ansiedade. Eu apenas balancei a cabeça e respondi: entendi. Então, fiz as malas e deixei um bilhete. Problema resolvido. De nada. As mensagens desesperadas que recebi 24 horas depois contaram uma história bem diferente. Mas o que parecia o fim de um relacionamento virou o início de uma novela digna de reality show, terapeuta antiética, mãe controladora, cobranças absurdas e até tentativas de chantagem. Eu só queria paz, mas acabei descobrindo até onde uma pessoa pode ir quando perde o vilão que inventou para a própria vida. Tenho 31 anos, e pensando bem, acho que deveria ter visto isso chegando. Olhando para trás, havia sinais em todos os lugares, mas às vezes estamos tão envolvidos que não conseguimos enxergar o padrão até que alguém desenhe um mapa para a gente. Verônica e eu estávamos juntos há 4 anos, morando juntos há 2. Ela começou a fazer terapia há uns 8 meses, depois de uma fase difícil no trabalho. O chefe dela era realmente horrível, e eu a incentivei a procurar ajuda. Achei que isso a ajudaria a processar o estresse do trabalho e talvez desenvolver algumas estratégias de enfrentamento. No começo, parecia ótimo. Ela voltava das sessões animada, falando sobre limites e autocuidado. Eu ficava genuinamente feliz por ela. Mas por volta do 3º mês, as coisas começaram a mudar. De repente, cada sessão tinha algo a ver comigo. A doutora Whitlock diz que você demonstra comportamento controlador porque perguntou sobre meus gastos. Ela acha preocupante você querer saber para onde eu vou quando saio de casa. Exploramos como sua necessidade de ter a cozinha limpa, na verdade, é uma questão de dinâmica de poder. Comecei a sentir que estava vivendo com um livro de psicologia que ganhou vida e decidiu que eu era o estudo de caso. Qualquer coisa normal de relacionamento virava um problema patológico. Perguntar se ela queria pedir comida para o jantar? Controlador. Mencionar que a louça estava na pia há 3 dias? Dinâmica de poder. Ficar preocupado porque ela não chegava em casa até as 4 da manhã sem mandar uma mensagem? Masculinidade tóxica. Tentei conversar com ela sobre isso. Sugeri terapia de casal, para eu entender melhor. Ela recusou na hora. A doutora Whitlock diz que isso é exatamente o que parceiros controladores sugerem para manipular a narrativa. E assim, comecei a andar em cascas de ovo dentro da minha própria casa. Pensava 3 vezes antes de perguntar qualquer coisa. Parei de mencionar coisas domésticas. Simplesmente fazia toda a limpeza sozinho, em silêncio. Passei a passar mais tempo na casa do meu amigo Theo, só para conseguir respirar. Até que, numa terça-feira, depois de um turno longo no trabalho, encontrei Verônica sentada no sofá com o diário da terapia e a cara de quem ia fazer um discurso ensaiado. Marcos, preciso compartilhar algo importante da sessão de hoje. Estamos fazendo um trabalho profundo sobre minha ansiedade e identificamos a fonte. Ela fez uma pausa dramática. É você. A doutora Whitlock diz que você é a principal fonte da minha ansiedade, e eu preciso considerar o que isso significa para minha jornada de cura. Fiquei ali uns segundos, processando. 4 anos de apoio em dramas familiares, mudanças de carreira, indiretas passivo-agressivas da mãe dela. 4 anos pagando 70% das contas, já que o coach holístico dela mal cobria o carro. Entendi, respondi. Ela esperava drama. Eu só comecei a arrumar minhas malas. Se eu sou a fonte da sua ansiedade, a solução parece simples. O que você está fazendo? Ela me seguiu, ainda segurando o diário da terapia como se fosse um escudo. Resolvendo seu problema, respondi, dobrando camisetas e colocando na mala. Se eu sou a fonte da sua ansiedade, a solução parece bem simples. Não é isso. A doutora Whitlock diz que precisamos trabalhar isso juntos. Você não pode simplesmente ir embora. Na verdade, eu posso. E estou indo. Peguei meu laptop, carregadores e documentos importantes do arquivo. Pego o resto das minhas coisas depois. O apartamento está no seu nome mesmo, então fica mais fácil. O pânico começou a aparecer na voz dela. Marcos, esse é exatamente o tipo de reação dramática que a doutora Whitlock me alertou. Você está provando o ponto dela. Fechei a mala. Talvez. Ou talvez eu só esteja cansado de ser o saco de pancadas terapêutico de alguém. De qualquer forma, a fonte da sua ansiedade está se retirando da equação. Deixei um bilhete no balcão da cozinha. Problema resolvido. De nada. Escrevi. Passo aqui sábado à tarde para pegar o resto das minhas coisas. Por favor, não esteja em casa.
Fui direto para a casa do Theo. Ele não fez perguntas. Só me entregou uma cerveja e apontou para o quarto de hóspedes. Isso é amizade de verdade. As mensagens começaram exatamente 19 horas depois. Atualização 1. Meu Deus, vocês estavam certos sobre esse tal de surto de extinção. Mas no meu caso, acho que foi mais um surto de realidade. As mensagens começaram na noite de quarta-feira. As primeiras foram cheias de raiva. Isso é tão imaturo. A doutora Whitlock tinha razão sobre você. Você não pode simplesmente me abandonar assim. Isso é manipulação emocional. Depois, por volta das 10 da noite, o tom mudou. Ei, podemos conversar? Talvez eu tenha me expressado mal sobre o que minha terapeuta disse. Por favor, volte para casa para conversarmos. Marcos, isso é muito injusto, você simplesmente sair sem conversar. Quinta-feira de manhã, 6 horas, meu celular começou a explodir. 15 chamadas perdidas. As mensagens ficaram mais urgentes. A conta de luz venceu e eu não sei a senha da Netflix. O roteador não funciona. Onde você colocou? A internet caiu. Não encontro os cartões do seguro. Marcos, por favor. O detalhe é que eu sempre cuidei de toda a parte administrativa da casa, porque ela achava tudo isso estressante demais. Senhas, contas, seguros, tudo era comigo. Eu até tentei mostrar para ela várias vezes, cheguei a montar uma planilha com tudo, mas ela sempre dizia, você é muito melhor nisso do que eu. Então veio a mensagem que quase me fez responder, na quinta perto do meio-dia. Como vou conseguir pagar este lugar sozinha? O aluguel vence semana que vem. Quase respondi. Mas aí lembrei de 3 meses atrás, quando sugeri que procurássemos um apartamento mais barato, já que eu bancava a maior parte das despesas. A resposta dela foi: a doutora Whitlock diz que a ansiedade financeira muitas vezes está ligada a questões de controle. Talvez você devesse explorar por que se sente ameaçado pelo nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida, que eu pagava. Depois começaram as mensagens sobre o carro. A luz de verificação do motor acendeu. O adesivo de registro venceu. Por que você não renovou? Não sei onde fazer troca de óleo. Mulher, você tem 29 anos. Se vira. Então vieram as postagens nas redes sociais. Nada direto sobre mim, claro. Só indiretas. Passando por um momento desafiador. Quando as pessoas mostram quem realmente são, acredite nelas. E a minha favorita. Cercando-me de energia de cura enquanto enfrento este abandono. Abandono. Eu literalmente resolvi o problema que ela mesma me apresentou. Tel me mostrou um story no Instagram dela, em um lugar caríssimo de smoothies, com a amiga Janelle. A legenda dizia, autocuidado não é egoísmo. A mesma mulher que horas antes me mandava mensagem sobre não conseguir pagar o aluguel. Mas a sexta-feira é que ficou interessante. A mãe dela, Patrícia, começou a ligar. Não atendi, mas ela deixou recados na caixa postal. Pelo visto, Verônica ligou para a mãe chorando, dizendo que eu tinha ido embora do nada, sem aviso, deixando-a arruinada. Mensagem de voz da Patrícia. Marcos, não sei o que deu em você, mas isso não é jeito de adulto resolver problemas. Verônica está devastada. Ela precisou pedir dinheiro para mim para comprar mantimentos. Ligue para ela imediatamente. Mantimentos, né? Verônica tinha a geladeira cheia quando saí, além dos $400 de emergência que ela guardava na caixinha de joias. Mas claro, em 2 dias já estava pedindo dinheiro para a mamãe. Sábado chegou. De manhã mandei uma mensagem. Estarei aí às 14 horas para pegar minhas coisas. Por favor, esteja fora, como combinamos. Resposta dela. Vou estar aqui. Precisamos conversar. Cheguei com o Theo e o caminhão dele. Verônica estava lá, maquiada, usando o vestido que eu tinha elogiado no nosso aniversário. Tinha até acendido velas. Marcos, por favor, vamos conversar. Acho que houve um grande mal-entendido. Não houve mal-entendido, respondi, já começando a empacotar meus livros. Está claro. Eu sou a fonte da sua ansiedade. Estou me retirando. Foi isso que você quis. Não foi isso que eu quis dizer. A doutora Whitlock diz que... Não me importa mais o que a doutora Whitlock diz, Verônica. Cansei de ser o vilão da sua narrativa terapêutica.
Ela me seguiu pela casa enquanto eu empacotava minhas coisas, oscilando entre lágrimas e gritos. Você não pode simplesmente me deixar assim. E as contas? E a minha ansiedade? Suas ansiedades são responsabilidade sua. Quanto às contas, tudo está no seu nome. Seu apartamento, suas contas. Mas eu não consigo pagar este lugar sozinha. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir que eu era a fonte de todos os seus problemas. Nesse momento, a máscara caiu. As lágrimas cessaram instantaneamente, como se alguém tivesse fechado a torneira. Você vai mesmo ser tão mesquinho por causa de um único comentário? Um comentário? Verônica, eu fui seu saco de pancadas terapêutico por 5 meses. Toda semana você chegava com um novo diagnóstico de disfunção que supostamente eu tinha. Acabou. Isso é abuso financeiro, ela gritou. Você me acostumou com um certo estilo de vida e agora está tirando isso de mim. Pel, que estava embalando meu videogame, soltou uma risada discreta. Ela se virou furiosa para ele. Isso não é da sua conta. Só estou ajudando a carregar caixas, respondeu ele, mas eu vi o olho dele revirando. Quando já estávamos saindo com a última leva, ela agarrou meu braço. Por favor, eu digo para a doutora Whitlock que ela estava errada. Eu troco de terapeuta. Faço o que você quiser. O que eu quero é não ser a fonte da ansiedade de ninguém. Missão cumprida. E fomos embora, deixando-a na porta. Dessa vez, não chorava. Apenas nos encarava com um olhar calculista que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez já tivesse visto e só tivesse ignorado. Isso foi às 6 horas. As mensagens já começaram de novo. Mas agora, com uma nova abordagem. Atualização 2. O surto de extinção evoluiu para o que só posso chamar de tornado da realidade. Depois da mudança no sábado, as mensagens tomaram um tom estranho, uma mistura de amor com ameaças. Tenho pensado em todos os bons momentos que tivemos. Lembra da nossa viagem para a costa? Estávamos tão felizes. Encontrei seu moletom da faculdade, ainda tenho seu cheiro. 1 hora depois. Meu amigo é advogado. O que você está fazendo é abandono ilegal. Eu tenho direitos. É como se fôssemos casados em regime de união estável. Você vai ouvir do meu advogado. Detalhe, nós não moramos em um estado que reconhece união estável. Ah, e o tal amigo advogado dela é, na verdade, um paralegal que só faz escrituras de imóveis. Mas a parte realmente divertida começou na segunda-feira, quando recebi uma ligação do meu chefe. Sim, Verônica tinha ligado para o meu trabalho. Deixe isso afundar, ela ligou para o meu trabalho. Segundo o RH, ela disse que era minha parceira doméstica e que eu estava tendo uma crise de saúde mental. Alegou estar preocupada e achava que eles deveriam saber que eu tinha abandonado nossa casa e estava agindo de forma instável. Felizmente, meu chefe me conhece bem. Trabalho lá há 6 anos, nunca tive problemas. Ele me ligou direto. Ei, Marcos. Acabei de receber uma ligação estranha do RH. Sua ex acha que você está tendo um surto. Expliquei a situação. Ele riu. Então, ela disse que você era o problema e você resolveu? Isso é a coisa mais Marcos que já ouvi. Isso vai dar problema com o RH? Perguntei. Não, eu resolvo. Mas documenta tudo, caso ela leve adiante. E ela levou. Na terça, recebo uma notificação, fui marcado em um post no Facebook. Nem uso muito, mas lá estava. Verônica escreveu um textão sobre manipulação emocional e abuso financeiro, dizendo que seu parceiro de 4 anos a abandonou de repente, deixando-a sem conseguir pagar aluguel ou comprar comida. Ela não usou meu nome, mas me marcou, junto de alguns amigos em comum. Os comentários foram interessantes. A maioria com mensagens genéricas de apoio, mas alguns que realmente nos conheciam não foram tão simpáticos. Meu favorito foi do Brad, um cara com quem jantamos algumas vezes. Você não disse mês passado que sua terapeuta falou que Marcos era tóxico e que você precisava impor limites? Ela apagou o comentário dele em menos de 1 hora. Quarta-feira. Ah, a quarta-feira. Recebi mensagem de um número desconhecido com o print de uma cobrança no Venmo, $1.847. Mensagem. Oi, aqui é a Janelle. A Verônica pediu para eu mandar isso já que você bloqueou ela. Esse é o valor da metade do aluguel e das contas que você deve. Metade dela. Do apartamento em que eu não moro.
que está só no nome dela, e do qual eu fui expulso por ser a fonte da ansiedade dela. Nem respondi. Quinta-feira. Outro número desconhecido. Sou a doutora Whitlock. Estou entrando em contato porque Verônica demonstrou preocupação com o seu comportamento recente. Embora eu não possa discutir o tratamento dela, gostaria de encorajá-lo a buscar apoio neste momento difícil. Abandonar um parceiro de repente pode ser sinal de questões mais profundas. Tenho algumas indicações de colegas se você tiver interesse. A terapeuta dela. A terapeuta dela me mandou mensagem. Dei print em tudo e mandei para meu amigo, que de fato é advogado. A resposta dele foi direta. Isso é altamente antiético. Salve tudo. Não responda nada. Mas a sexta foi a cereja do bolo. Patrícia, a mãe da Verônica, apareceu no meu trabalho. Sim, a mãe dela. Na minha empresa. A segurança me chamou no saguão. Lá estava Patrícia, bolsa de grife apertada contra o peito, exigindo falar comigo sobre a filha. Desci mais para evitar escândalo do que por vontade própria. Marcos, isso já foi longe demais. Verônica está arrasada. Não consegue comer, não consegue dormir. Patrícia, ela postou stories em 3 restaurantes diferentes essa semana. Ela está tentando se curar. Você a traumatizou. Eu fui embora porque ela disse que eu era a fonte da ansiedade dela. Como isso é traumático? Você sabe que ela não quis dizer assim. A doutora Whitlock explicou que era sobre trabalhar os problemas juntos. Então talvez a doutora Whitlock devesse ter sido mais clara. E talvez você devesse se perguntar por que uma mulher de 29 anos precisa que a mãe vá confrontar o ex no trabalho. Ela está desesperada. Não consegue pagar o apartamento. Vai ter que voltar para casa. E aí estava a verdadeira questão. Patrícia não queria a filha de volta morando com ela. Esse parece ser um problema da Verônica, não meu. Como você pode ser tão frio? Você a amava. Eu amava a pessoa que pensei que ela fosse. Não a pessoa que passou meses me transformando no vilão da própria narrativa. A segurança começou a se aproximar. Patrícia percebeu. Isso não acabou, sussurrou. Minha filha merece coisa melhor. Concordo plenamente, respondi. Ela merece alguém que a deixe menos ansiosa. Esse alguém não sou eu. Ganho duplo. Ela saiu furiosa e a segurança me perguntou se eu queria registrar a ocorrência. Recusei, mas pedi para deixarem o incidente registrado. Naquela noite, os macacos voadores apareceram em peso. Mensagens de números desconhecidos. Você é um monstro. Ela está desmoronando. Homem de verdade não abandona sua mulher. Espero que esteja feliz destruindo a vida dela. Mas aí veio a parte interessante. Também recebi mensagens que eu não esperava. O primo da Verônica me mandou. Só queria que você soubesse que não te culpo. Ela sempre foi assim desde criança. Nunca assume responsabilidade. Uma ex-colega dela viu o post. Mesma coisa quando ela saiu da empresa. Todo mundo era tóxico, nunca ela chegando atrasada todo dia. Uma colega de faculdade comentou. Ela trocou de terapeuta 3 vezes até achar um que dissesse exatamente o que queria ouvir. Você aguentou mais tempo que a maioria. Sábado de manhã, acordei com 47 mensagens de números diferentes. Não li todas, mas as que vi estavam cada vez mais surtadas. Pelo jeito, Verônica passou a noite de sexta embalada pela bebedeira com as amigas que incentivam esse comportamento e decidiu lançar uma campanha contra mim. Mas aí veio o plot twist. A namorada do Theo trabalha no mesmo centro de bem-estar onde Verônica dá seus coachings. Ela ouviu Verônica ao telefone com alguém. Não, ele precisa voltar. Eu não posso pagar. Não, mãe, eu não vou voltar para casa porque é humilhante. Eu vou dar um jeito. Talvez se eu disser que estou grávida. O quê? Funcionou com a Janelle. Nunca fiquei tão agradecido pela minha vasectomia na vida. Mas o verdadeiro golpe veio no sábado à noite. Outra mensagem de um número desconhecido. Só que dessa vez, de um tipo diferente. Atualização final. Então, aquela mensagem de número desconhecido no sábado à noite. Era do supervisor da clínica onde a doutora Whitlock trabalha. Acontece que o contato dela comigo foi uma violação ética gigantesca. Quando eu não respondi, a doutora aparentemente entrou em pânico e tentou encobrir dizendo que estava preocupada com uma possível situação de violência doméstica.
O supervisor foi muito profissional, mas dava para sentir a irritação. Estamos investigando uma denúncia de contato inapropriado. Pode confirmar se a doutora Whitlock entrou em contato com você sobre uma paciente atual ou ex-paciente? Enviei o print da mensagem. Ele agradeceu e disse que me procuraria se precisasse de mais alguma coisa. Na segunda-feira, os textos da Verônica mudaram de tom. O que você fez? A doutora Whitlock está com problemas por sua causa. Ela só estava tentando ajudar. Você estragou tudo de novo. Ah, claro. O problema sou eu que dei print numa mensagem antiética, não a terapeuta que resolveu mandar aquilo. Logo depois veio um e-mail da Patrícia. Assunto: proposta de acordo financeiro. Ela realmente fez uma planilha do que achava que eu devia para Verônica. 3 meses de aluguel para dar tempo de se ajustar, $5.700. Compensação por estresse emocional, $3.000. Custos de terapia, já que ela precisaria de um novo terapeuta, $2.000. Apoio para ajuste de estilo de vida, $5.000. Total, $15.700. O e-mail terminava com: acreditamos que isso é mais do que justo, considerando as circunstâncias. Podemos discutir um plano de pagamento. Encaminhei para meu amigo advogado. A resposta dele foi curta e certeira. Pelo amor de Deus, me diz que você vai moldurar isso. Na terça, veio notícia do Centro de Bem-Estar. Segundo a namorada do Theo, a Verônica tinha sido demitida da função de coaching. Aparentemente, ligar para o trabalho do ex e mandar a mãe aparecer lá não pega bem para uma profissional do bem-estar. O post no Facebook também saiu pela culatra. Mais gente que a conhecia começou a me mandar mensagens privadas com suas próprias histórias. Ela fez a mesma coisa com o Trevor em 2019. Disse que ele era tóxico. Ele foi embora. Ela tentou destruir a vida dele. Fui amiga dela por anos, até que coloquei limites em relação a dinheiro. De repente, virei um gatilho para o trauma dela. Ela me deve $800 desde 2021. Quando cobrei, ela me bloqueou. Mas o verdadeiro karma veio na quinta. Lembra do apartamento que ela não conseguia pagar? Aquele em que eu a estava abusando financeiramente por não cobrir os custos? Pois bem, Verônica teve a brilhante ideia de procurar uma colega de quarto no Facebook. Procurando indivíduo consciente e cheio de energia positiva para dividir espaço lindo. Deve respeitar a jornada de cura e o processo terapêutico. Sem energias tóxicas. Ela encontrou Melody, 23 anos, recém-formada, animada para morar com uma coach de bem-estar. Melody durou exatamente 5 dias. Ela me encontrou pelo Instagram. Parece que meu nome apareceu no apartamento. A mensagem dela: oi, sei que é estranho, mas você namorou a Verônica? Só preciso saber se estou louca ou se ela é assim com todo mundo. Marcamos um café. As histórias dela eram absurdas. No primeiro dia, Verônica fez uma reunião de casa para discutir a energia da Melody e como isso afetava a ansiedade dela. Melody não podia cozinhar certos alimentos porque o cheiro era desencadeador. Entre 18 horas e 20 horas, não podia usar a sala porque era o horário de integração da Verônica depois da terapia. Verônica tentou cobrar extra por trabalho emocional quando a Melody perguntou onde ficava o lixo reciclável. A cereja do bolo, Verônica disse ao proprietário que o parceiro continuaria pagando o aluguel, como sempre. Quando o pagamento não apareceu, tentou colocar a culpa em mim. O proprietário me ligou, já que eu ainda constava como contato de emergência no contrato antigo. Estava confuso sobre por que eu deveria pagar aluguel de um lugar onde não morava. Esclareci a situação. Ele não ficou nada satisfeito com a Verônica. Melody se mudou e foi para a casa de uma amiga. O dono do imóvel iniciou o processo de despejo. Pelo que ouvi, Verônica teve que voltar a morar com Patrícia. A doutora Whitlock perdeu a licença. Verônica agora está tentando virar life coach, já que o coach de bem-estar não deu certo. E está namorando alguém novo. Meus pêsames ao coitado. Patrícia ainda me manda e-mails mensais pedindo dinheiro. Quanto a mim, estou ótimo. Ganhei uma promoção no trabalho. Descobri que estar menos estressado deixa a gente mais produtivo. Quem diria? Comecei terapia de verdade, com um profissional de verdade, que nunca sugeriu que minha existência fosse o problema de alguém. Até comecei a sair com alguém que acha que perguntar como foi o dia dela é cuidado, não controle. Theo resumiu melhor na semana passada.
Cara, ela realmente disse que você era o problema dela e você simplesmente concordou e foi embora. Isso quebrou a mente dela, porque você devia lutar pelo relacionamento, para ela continuar sendo a vítima. Exato. Às vezes, a melhor resposta quando alguém diz que você é o problema é simplesmente se retirar da equação. Problema resolvido. Ah, e para quem pergunta? Sim, guardei todos os prints. Sim, documentei tudo. Não, nunca respondi a nenhuma mensagem depois que saí. E sim, agradeço todos os dias por, quando alguém me disse que eu era sua fonte de ansiedade, eu ter levado a sério e ido embora. Melhor decisão que já tomei. Atualização finalíssima. Semana passada, Verônica tentou me contatar pelo LinkedIn, sim, LinkedIn. Disse que está fazendo um trabalho profundo e percebeu que projetava os problemas dela em mim. Queria marcar um encontro para se desculpar e discutir uma possível reconciliação. Não respondi. Mas percebi pelo perfil dela que ainda mora com a mãe. Acho que algumas fontes de ansiedade é melhor deixar no passado.